Podemos dizer alto: as misericórdias do Senhor duram para sempre. Oh, glória a Deus! É tão bom a gente ouvir a nossa alma dizer: as misericórdias do Senhor duram para sempre. Tantas vezes estamos ansiosos e atarefados e pesarosos por tantas coisas que nos acontecem. A vida nos surpreende, a vida nos passa a perna. A gente acha que ela passa a perna, né? Mas tudo vem para o nosso crescimento. E quando a vida nos surpreende, a gente se sente assim, meio que perdido no ar, né? A gente está muitas vezes questionando algumas coisas. E eu acho que é legítimo a gente questionar, mas há um tempo para isso. Há um tempo para questionar e há um tempo para a gente aceitar as coisas como elas são. Aceitar o que acontece conosco. Isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar. Eu não estou falando aqui que nós vamos ter aquela atitude de acomodação, então tá, a vida é isso mesmo, vou tirar. Estou falando aqui que muitas vezes a maioria das vezes, aliás, nós precisamos aceitar as coisas que a vida nos traz. E a maioria das coisas que a vida nos traz, amados, e isso é o que eu queria abordar nessa noite, são coisas que nós mesmos planejamos para nós. E você vai dizer assim: pastora, mas está tão longe isso que está me acontecendo de eu ter planejado. Talvez tu não planejou, mas as pessoas que estão na tua volta planejam e nós estamos perto e as coisas terminam respingando em nós. Nós vamos sofrer pelas escolhas que outras pessoas fazem. Principalmente se são os nossos pais, nossos esposos, nossas mulheres, nossas esposas, nossas filhas, nossos filhos, nossos netos. Nós vamos ser afetados de alguma maneira, porque a gente está dentro de um sistema familiar. Nós não somos seres isolados. A prova de que nós estamos inseridos num sistema que se conecta e que funciona conectado e que tudo o que acontece tem a ver conosco e o que acontece conosco tem a ver com todos, é que nós sofremos pelos outros. Se nós não tivéssemos conectados como sistema familiar, se a gente não tivesse uma conexão que vem lá atrás dos nossos antepassados, nós não sofreríamos. Porque então o que acontece por que sofreríamos pelas coisas que nos acontecem? Por que a nossa família nos faz sofrer? Por que as decisões dos outros nos afetam tanto? Porque nós estamos totalmente conectados, querendo ou não. Então olha a responsabilidade que nós temos nas nossas escolhas. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós nos deparamos com viver a vida a cada dia e escolher a vida que nós queremos viver e como vamos viver, não só como vamos viver, mas que direção nós vamos dar a essa vida, porque todas as nossas escolhas vão respingar nas pessoas que estão na nossa volta. E aí você diz assim: a vida é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Será? Será que nós somos tão livres assim? Porque quando os outros falam isso, a gente não gosta. Se é um filho que diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, a gente não gosta. Mas isso vai dar, isso eu vou sofrer lá na frente, isso vai ser um problema. Mas quando se trata de nós queremos que os outros aceitem as nossas escolhas do jeito que nós fazemos. Então olha a importância de estar inserido dentro de uma família, a importância das nossas escolhas, a importância da direção que nós damos para ela, o quanto isso vai repercutir, inclusive, nos nossos netos. Porque a nossa vida hoje, as escolhas que nós fazemos hoje, vão repercutir nos nossos descendentes. Tenha isso claro, isso é um princípio bíblico. Então, esta noite nós queremos falar sobre essa questão de semear. O que nós estamos semeando nessa vida? Porque aí eu trago 2 Reis, capítulo... 2 Reis, capítulo 4, versículo 9.
ali fala de uma mulher, que a Bíblia não dá nome a ela, mas chama ela de Sunamita, porque ela era a cidade onde ela morava era Sunem. Então, diz que a Sunamita fez, ali a palavra do Senhor diz, eu não vou ler todo o texto, mas ali conta que o profeta Eliseu passava pela cidade onde morava a Sunamita, e a Sunamita começou a fazer um vínculo com o profeta. Eles começaram, eu acredito que o profeta em algum momento conversou com essa mulher, ministrou a vida dela, e ela então ficou impressionada com aquele homem, com o poder de Deus sobre a vida dele. Então diz que ela convida ele para fazer uma refeição na casa dela. E ela leva então ele para sua casa a jantar com seu esposo, ela e o seu esposo. E então diz que ali começa um vínculo. E de tal maneira essa amizade cresceu entre esse casal e Eliseu. E diz que essa mulher, a Bíblia nos fala que essa mulher era uma mulher rica, de Sunem. E diz então que tornou-se hábito na vida de Eliseu, cada vez que passava por Sunem. Então, parava na casa da Sunamita, e ela o recebia, e ele fazia refeições ali, e ela o cuidava, enfim. Todas as vezes que Eliseu passava por aquela cidade, ele chegava na casa da Sunamita, e ali comia, fazia as refeições, descansava. Chegou a tal ponto essa passagem constante de Eliseu, que ela então diz isso ao marido. Ela diz esse versículo que a Bíblia fala e que eu vou destacar nessa noite. Ela diz assim, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Pensa assim, né? Já tinha casa, comida e roupa lavada. Eliseu já não era visita. Ele agora tinha um quarto. E realmente Eliseu aceitou isso aí, e todas as vezes que ele precisou chegar a Sunem, ele então ficava nesse quarto. E é impressionante como essa mulher serviu ao profeta sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Se nós lemos toda a passagem, nós vamos perceber que não havia nenhum interesse, não havia umas segundas intenções dessa mulher, de dizer, bom, eu vou fazer um quarto aqui, porque aí ele vai me abençoar, ele vai me dar algo, alguma coisa vai acontecer. Não, ela não tinha nenhum interesse nisso. Mas, no entanto, o que Deus fez com essa mulher foi incrível. Pensa que, em determinado momento, Eliseu, tendo essa noção de que quando eu recebo alguma coisa, eu preciso oferecer alguma coisa em troca. Ele disse assim, para o seu servo Geazi, disse assim, Geazi, vai lá, conversa com ela, pergunta para ela o que ela precisa. Então, o servo dele vai lá, conversa com ela e diz assim, o que tu precisa? Ela disse, graças a Deus eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu quero. Então Eliseu vê, eu acredito que essa mulher não tinha filhos, porque ele diz assim, antes de ir embora, ele diz assim, no ano que vem, quando eu voltar aqui, mais ou menos por essa data, tu estarás com um filho nos teus braços. E ela diz, meu servo, não me diz isso, você vê que uma mulher que não podia ter filhos. Então, quando o profeta volta, um ano depois, ela já está com seu filho nos braços. Tremendo o que Deus faz ali. Deus restitui a Sunamita a maternidade que ela não esperava mais. E a Bíblia nos conta também que ela é restituída de diversas maneiras. Nós vemos ali uma mulher totalmente restituída, porque no momento em que esse filho fica doente, diz que o filho já era já era crescidinho, e ele fica doente, e morre, gente. E ela vai atrás de Eliseu, diz que ela sai desesperada, correndo, aonde estava Eliseu, que naquele momento não estava na sua cidade. Ela diz, servo de Deus, eu não te pedi um filho, eu não fui lá te pedir nada, por que tu me deu um filho? Por que Deus me deu um filho se era para me tirar esse filho? Então,
Eliseu, movido à compaixão dessa mulher, ele volta lá. E aí acontece um milagre, um dos tantos milagres que Eliseu, o profeta Eliseu, lembra que eu preguei no Dia dos Pais? Eliseu era aquele profeta que ficou no lugar de Elias, que tomou a capa de Elias, né? E a unção de Elias caiu sobre Eliseu. E Eliseu então começou a fazer muitos milagres em toda a região onde ele estava. E pensa assim, ó. Diz que Eliseu chega naquele quarto e ele se deita em cima daquela criança. Parece meio louco, né? Mas foi o que aconteceu. E aquela criança ressuscita. Através do poder que havia de Deus sobre Eliseu. E ele restitui aquele filho àquela mulher. Ou seja, aquela mulher estava totalmente abençoada. Agora, quando nós olhamos uma vida assim abençoada, e todos nós temos a mesma linha de pensamento, quando nós vemos uma pessoa abençoada, olha como Deus abençoa. Eu fico pensando nos vizinhos dessa mulher, dizendo, mas para um pouquinho, essa mulher não podia ter filho, agora tem filho? O filho morre, agora ressuscita. Quer dizer, eu imagino todo mundo falando, e algumas pessoas diriam assim, mas o que ela tem que eu não tenho? Algumas mulheres, talvez estéreis, diziam, o que ela tem? Que ele abençoa ela e a mim não. E nós olhamos às vezes as pessoas sendo abençoadas, as pessoas tendo as coisas, as pessoas saindo adiante, as pessoas conquistando coisas, as pessoas tendo sucesso na vida. E nós olhamos e dizemos assim, esse aí deve estar fazendo alguma coisa desonesta, porque nós não acreditamos que uma pessoa possa ter a bênção de Deus sobre si e ir adiante simplesmente porque é uma pessoa obediente. Simplesmente porque é uma pessoa que semeou. Então, a lei da colheita, queridos, é uma lei espiritual, porque olha a semeadura desta mulher. Vamos voltar um pouquinho para trás da história que eu contei, está ali na Bíblia. Que tamanha semente essa mulher plantou? Ela não fez uma comidinha para qualquer um. Eu penso que Eliseu, naquele momento da sua vida e do seu ministério, precisava de alguém que cuidasse dele. Ele precisava chegar numa casa onde ele fosse tratado como alguém da família. Lembra que Eliseu largou tudo, largou sua família, largou tudo para servir a Deus. Ele precisava aquele aconchego. Ele necessitava, como ser humano, que somos todos, mesmo grande servo de Deus, precisa em algum momento um afago. Precisa uma conversa, precisa um prato de comida quente, precisa uma cama para dormir confortavelmente, precisa um lugarzinho, um quartinho onde fique, onde tenha privacidade, onde ele possa descansar tranquilamente com privacidade. E Deus usa essa mulher para abençoar o seu filho, seu servo. Então há uma troca ali, ela semeia. E a Bíblia diz claramente que aqueles que oferecessem só um simples copo de água para alguém que fosse servo de Deus. Eu sempre digo, quando alguém me abençoa com alguma coisa, eu digo assim, que Deus te abençoe, porque o que tu está me dando é muito mais do que um copo de água. Porque a gente não tem noção como nossa semeadura pode trazer grandes resultados sobre a nossa vida. Então, a lei da colheita é uma lei espiritual, mas é também uma lei universal e natural, ok? Nós precisamos ser claros nessa noite isso. É uma lei natural. Todos colhemos, todos, não há exceção. Todos nós vamos colher, crentes e incrédulos, nós vamos colher como seres humanos. Tudo que o ser humano semear, isso também colherá, diz a Bíblia. A Bíblia não diz tudo que os crentes semearem, tudo que aqueles que acreditam em Deus semearem, colher. Não, diz tudo que o ser humano semear, isso colherá. A Bíblia é muito clara. Então, a lei da semeadura, queridos, independe se tu está dentro de uma igreja, se tu acredita em Deus, se tu não acredita, se tu está lá na terreira, se tu está na Umbanda, se tu está lá no Espiritismo, se tu é ladrão, se tu é honesto. Há uma lei universal que rege este mundo. E é uma lei espiritual que toca para todos. Então, os segredos de uma colheita abundante.
Agora vai ao nosso terreno. Quais serão esses segredos? Porque todos nós gostamos de colher ou não? Gostamos ou não gostamos? Como é bom! Como é bom quando chega o dinheirinho na nossa continha do Nubank. E nós podemos pagar as nossas contas. Como é bom quando alguém nos abençoa com um dinheirinho extra. Olha, estou te dando aqui, dá um dinheirinho a mais pelo teu trabalho. Como é bom isso aí. Como é bom quando alguém, tu está precisando de um casaco e diz, olha, Deus me mandou te dar esse casaco. Ufa, coisa boa. Como é bom quando nós somos mimados por Deus, quando a gente tem um sonho de fazer uma viagem e não sai, e nós começamos a orar, Senhor, me abençoa, e o Senhor te dá uma coisa que tu nem vai morrer disso, de não fazer viagem, mas o Senhor te abençoa com aquilo. Oh, Senhor, obrigado por esse mimo. Eu muitas vezes me sinto mimada por Deus. Tem coisas que eu não preciso. Ou seja, gosto, né? Mas não preciso. E Deus me dá, me mima. Então, queridos, é tão prazeroso porque ao mesmo tempo há segredos para a gente colher. Não pensa que isso cai do céu assim. Gálatas 6,7 diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. É forte, hein? Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Oh, glória a Deus. Há um princípio para essa colheita ser abundante. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que se tu não gostas do que estás colhendo, nesse momento, é hora de trocar a semente que tu está plantando. Quais sementes nós estamos plantando na nossa vida hoje? Porque lembra uma coisa, o que estamos colhendo hoje não é o que estamos semeando hoje, ok? O que estamos colhendo hoje é o que semeamos lá atrás. Não pense que vai sair, sabe, né? Porque as intenções são boas, mas não dão resultados. Passamos uma vida na tentativa de mudanças que não acontecem. Então, Deus não intervém naquilo que nós semeamos. Ele não intervém, nem o diabo. Tá? Deixa o diabo fora disso. A lei da semeadura e da colheita é uma lei que só nós podemos executá-la. É algo que Deus deu a nós. Então, Deus não vai intervir no que tu vai semear. Ele não vai intervir. Ele vai deixar que tu semeis aquilo que tu estás fazendo. Porque tem gente que não dá nem trabalho para o diabo, sabe? É gente que se afunda sozinho. Vai lá e planta uma semente podre lá. Planta tudo errado. O diabo olha para aquilo e diz assim, esse aqui se afunda sozinho, deixa ele, nem preciso mandar lá um demônio de plantão, porque ele já está se afundando, não precisa de demônio na volta dele. Aí a gente diz, ai, o diabo, pastora, que diabo nada, menino. Tu fez isso. Tu estás fazendo contra ti mesmo. Tu plantasse coisas na tua vida que não foram legais. Então nós vamos olhando que Deus não intervém na semeadura, mas Ele sim intervém quando nós plantamos sementes boas, numa boa colheita abundante. Porque a Bíblia diz assim, ó, Ele dará a medida certa, sacudida. Sabe o que é uma medida sacudida? Quer dizer que é uma medida filtrada, que não vai ficar nem um pozinho para interferir naquela colheita boa, vai ficar só aquele grão bonito. Então nós precisamos entender que Deus tem toda a intenção de nos abençoar. O problema é que a gente mesmo se poda, a gente mesmo se afunda, a gente mesmo faz as decisões que eu falei lá no início, que decisões nós tomamos para nós e que começam a respingar em todo mundo que está na volta. A segunda coisa dessa lei da colheita é que para dar certo, primeiro troca a semente, ok? Então já vai identificando que semente ruim que tu está plantando. Até o final dessa pregação, acho que tu vai entender. Troca a semente, é a primeira coisa. A segunda, para dar certo, essa semeadura deve ser devagar e sempre. Sabe? Devagar, as coisas que se fazem aos poucos, elas são fáceis de executar, certo? Mas também são difíceis. Porque a gente às vezes
semeando aos pouquinhos, a gente tem a tendência a desistir. Podemos cair na procrastinação quando vamos semeando aos pouquinhos, devagar. Pensa, uma lâmpada queimada na tua casa. Ela começa uma lâmpada queimada, ok? E tu diz assim, amanhã troco, amanhã, e passa amanhã, semana que vem, e aquela lâmpada segue queimada, e tu passa um mês, e aquela lâmpada sempre... No outro mês queima outra lâmpada. Pensa assim, ó, se a gente fosse lá na hora que queimou aquela lâmpada, e lá, troca já aquela lâmpada. Pensa assim, ó, se a gente for aos poucos, cada coisa que estraga na nossa casa, nós fomos arrumando na medida que estraga. Vai chegar final do ano, tu não vai ter tua casa toda arrebentada. Porque tu teve o cuidado de ir arrumando aos poucos cada coisa que estraga. Pensa no resultado de um quarto que não se arruma nunca. Tu joga aquela roupa na segunda, na terceira-feira são 3 roupas, na quarta-feira são 5, na sexta são 10, quando chega domingo, todo o armário está fora. E tu vais ter um trabalho dobrado. Ai, meu Deus, todo esse trabalho. Mas, querido, tira a blusa. Quando vai tirar do corpo, já dobra e guarda. Tão fácil, é um trabalho devagar. Pensa num portão da frente da tua casa amarrado com fio fio de luz que sobrou ali dos fundos, tu amarrou, caiu o portão e tu amarrou. Fez ali como é que chama aquilo quando se faz uma gambiarra? Que nome? Ai, eu acho essa palavra tão forte, gambiarra. É feio, né? Gambiarra, mas tá, eu vou aprendendo. Pensa numa gambiarra dessas que tu abre todos os dias aquele portão. O portão já te olha de longe e ele já vai fazendo barulhinho sozinho. Que bênção quando aquilo estraga de uma vez e tu tem que botar fora aquele portão, porque já não presta mais. Ai, meu portão, agora o que eu faço? Mas estava um ano amarrado com aquilo. Pensa numa reeducação alimentar boicotada. Reeducação alimentar tem que ser devagar, gente. Não tem como a gente mudar. Querer resultados na semana que vem. A gente vai para a academia, quer emagrecer 20 quilos, o que tu engordou em 2, 3 anos. Não vai conseguir. Tem que ir todos os dias. Tem que ralar, tem que... É horrível. Eu sei que é horrível, mas pensa numa coisa que a gente se determina e diz, eu vou fazer, e eu vou todos os dias, custe o que custar, eu vou me reeducar alimentarmente, eu vou fazer o exercício que eu preciso, eu vou dar uma sova nesse corpo. Pensa um trabalho feito em 2, 3, 4, num ano, o resultado que tu vai ter. Ah, que bênção quando vem o resultado. É a lei da semeadura e da colheita. Simples. Eu semeei 1 ano. Eu vou ter o resultado que eu preciso. Eu fui arrumando as coisinhas aos poucos que quebraram. Minha casa está sempre bem, está sempre arrumada, sempre tudo direitinho. Então, queridos, nossa vida se alicerça e se fundamenta em pequenas coisas. Nossa vida não se alicerça em grandes empreendimentos. São pequenas coisas que nós vamos tomando dia a dia, após dia, dizendo, isso aqui não vou fazer mais, isso agora eu vou fazer. Então, Zacarias 4 diz assim, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começando. Olha que bênção! Nós temos a alegria do Senhor sobre nós quando nós começamos uma pequena obra onde as pessoas dizem assim, não vai emagrecer nada. E tu diz assim, espera para ver. Isso não vai dar certo, esse negócio. Espera para ver. Isso não vai ser amanhã. Mas nós precisamos semear devagar e sempre, porque é na força das pequenas coisas que nós temos a constância, sempre, sempre, sempre semeando. Pensa na força de cada detalhe da tua vida no lugar. Pensa na força de um livro, lido uma página todos os dias. Hein? Eu não tenho tempo, lê 1 página por dia. Não tem tempo, lê 1 página. Pelo menos num ano tu terminou o livro. Que bênção! Quando tu terminou aquilo, pensa em R$10 guardados a cada dia no teu Nubank. Num ano, quanto isso vai dar?
Ah, mas é muito pouco. Olha, vai dar uma boa graninha. Pensa num luto vivido a cada etapa com paciência, porque quando nós estamos transitando o luto, nós sabemos que o luto tem 5 etapas, e quando nós tentamos pular essas etapas, nós vamos ficar presos em uma das etapas, mas quando nós transitamos o luto com paciência, dizendo assim, isso aqui uma hora vai passar e não vai doer mais. E não é só, luto não é só morte, gente, luto é quando alguma coisa vai embora de nós e a gente não está preparado para ela ir embora. Um relacionamento, um emprego, um dinheiro que a gente estava guardando e perdeu. Então, nós precisamos ter a paciência, porque é assim que o agricultor faz. Diz a Bíblia que o agricultor olha com paciência aquelas sementes, aquelas folhinhas nascendo. A terceira coisa da lei, terceiro ponto, diz assim, no tempo próprio vamos colher. Agora, eu quero falar um pouco desse tempo próprio com a cultura da nossa cultura do imediatismo. Porque a Bíblia nos diz assim, semeiem com paciência, porque no tempo próprio, se vocês não desistirem, vocês vão colher. Se vocês não desistirem. Se vocês não desistirem. Então diga bem alto comigo, se eu não desistir. Se eu não desistir, eu vou colher. Então tem um porém aqui. O problema é que a gente se desanima. A gente se desanima. Só que não existe, gente, crescimento sem tempo. Nem tudo acontece agora, sabe? É necessário ter a paciência. Nós queremos tudo para ontem. Só que a vida não é um celular que a gente vai lá e está pronto. E faz o download e já... Eu me lembro quando começaram os downloads... Nós ficávamos, às vezes, 1 hora, 2 horas esperando o download, né? Às vezes, deixávamos a madrugada inteira ligado o computador para ter um download. Hoje, tu faz clique e o download, pronto. Olha como isso foi já é uma adianto, mas a vida não é assim, gente. A vida não é um download. A vida não é um botão que a gente aperta e já está tudo bem. O problema é que nós estamos inseridos nessa cultura do imediatismo. Nós estamos inseridos nessa cultura onde o passado não existe e o futuro é sempre incerto. Nós não queremos mais saber o que aconteceu, e o futuro é uma tragédia para nós, porque a gente não sabe, nós queremos ter controle das coisas. Essa postura inquieta que nós temos perante a vida, amados, é a causa dessa massificação que a gente tem, né, dos meios eletrônicos, dos meios de comunicação, da internet. Isso tudo nos trouxe essa coisa de eu quero para agora, é para ontem, nós dizemos. Isso aqui eu preciso para ontem. Então, nós estamos inseridos nessa cultura, só que essa cultura nos traz algumas consequências, e nós estamos já vendo isso, vemos isso já assim, distúrbios de ansiedade, depressão. Tem tudo a ver com essa cultura que nós estamos inseridos. Esse tudo para agora, isso nos coloca num modo de ansiedade. Só que a principal consequência desse imediatismo é o afastamento. Nós vamos nos afastando das pessoas, porque a gente está cada vez menos capaz de estabelecer relações saudáveis. Nós estamos cada vez menos capazes de ficarmos perto das pessoas e de termos tempo para elas. Nós temos dificuldades com lidar com frustrações, porque a vida, queridos, eu tenho que lhe dizer que a vida é feita de obstáculos. Nós precisamos saber lidar com isso normalmente, porque senão a gente vai viver carregando um peso demais da conta. Nós vamos viver sempre pesados. Tudo vai estar muito pesado. Existem questões que não poderemos solucionar imediatamente. Nós vamos precisar de um tempo. E aí você vê assim, a vida acontecendo. A espera de um filho demanda tempo. Às vezes, a maioria das vezes são 9 meses, mas para algum dura muito tempo a espera de um filho. É mais que 9 meses. Numa gravidez que não vinga, numa gravidez que não acontece. O resultado de um empreendimento, como falei agora há pouco,
a maturidade de um relacionamento, isso não vai acontecer da noite para o dia. É necessário nós vivermos um dia após o outro, durante muito tempo, para que duas pessoas que casaram crianças amadureçam uma hora e digam, bom, agora nós somos dois adultos, vamos nos tratar como dois adultos, porque já era duas crianças aqui brigando em casa. Mas às vezes isso custa um tempo e nós precisamos esperar esse tempo. Então nem tudo faremos um download. Quando a nossa vida espiritual nos traz vida, então começamos a ver os frutos da nossa semeadura. Porque eu lembro, 2 anos atrás, 2022, nós estávamos num congresso, também em outra igreja que não era nossa, e nós estávamos orando pelas pessoas, nós tínhamos ido ministrar nesse congresso, olha como Deus faz as coisas, nós estávamos ministrando as pessoas ali naquele lugar, e de repente um irmãozinho que a gente que não nos conhecia, obviamente, porque são pessoas, nós vamos por aí, as pessoas, a maioria a gente não conhece, e ele veio com toda humildade, simplicidade, ele chegou do nosso lado ali, Fabiano, eu estávamos ali orando, só que nós estávamos no nosso coração, naquele momento, orando os dois pela mesma coisa, sem saber. E esse irmão chegou, nos tocou e disse assim, olha, Deus está me falando que isso que vocês estão orando, sobre esse assunto que está aqui no coração de vocês, Deus está me dizendo que a partir desse tempo vocês vão começar a colher aquilo que semearam durante anos. E era uma oração entre nós e Deus. Ninguém mais sabia, nem ele sabia o que eu estava orando, nem eu sabia o que ele estava orando. Nós estávamos um do lado do outro ali. Senhor, tal. Pensa na alegria do nosso coração quando Deus nos fala isso. Uma semeadura de tantos anos, estou esperando. 20, 22, 23, 24, 25 anos de semeadura. E o Senhor diz assim, mas a partir desse tempo vocês vão começar a colher todos esses anos de semeadura. E nós viemos conversando, dissemos assim, bom, se é de Deus, isso vai se cumprir, se não é de Deus, essa palavra. E realmente, depois daquela palavra, nós começamos a colher, assim, ó, naquilo que nós estávamos orando, sobre aquilo que nós estávamos orando. E temos vivido esses 2 últimos anos de colheita abundante em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, queridos. Mas, de repente, alguém nos olha e diz assim, mas que coisa, agora o quê? Essa igreja aí, esses pastores, ninguém viu os anos que choramos neste lugar, cada lágrima. Ninguém chorou com a gente as lágrimas de palavras que nos foram proferidas de morte. Sobre nós dois. Existiram pessoas que nos amaldiçoaram, que desejaram o pior para nós. Mas Deus tinha um plano maior. E quando Deus está no assunto, querido, isso é a palavra para ti, quando Deus está no assunto, nada, absolutamente nada, deterá o florescimento, a colheita abundante, a bênção de Deus sobre ti. Nada vai deter, porque tuas sementes foram boas, a intenção foi boa. E Deus te viu semeando aquela semente boa num momento hostil, onde ninguém te deu apoio. Mas Deus estava ali olhando. Por isso eu coloquei o nome dessa palavra, nunca foi sorte. Porque as pessoas olham e dizem, bah, que sorte, hein? Bah. Não, querido, nunca foi sorte. Foi semeadura. Abundante, chorada, trabalhada, com suor da frente, sem apoio, sem família. Mas eu louvo a Deus, porque todas as vezes em que nós pensamos em desistir e desanimar, que é isso que nos fala a palavra, se vocês não desanimarem no tempo certo,
Todas as vezes que a gente disse negro, isso não é para nós. A gente se olhava, negra, vamos embora, isso aqui não é para nós. Gente, a gente se olha muitas vezes, temos assim, isso aqui deu. Vamos fechar a porta, vamos embora? Todas as vezes Deus enviava uma pessoa e nos dizia, sigam, continuem adiante, porque Deus vai fazer grandes coisas. E a gente, por obediência, sem enxergar o que aconteceu, nós decidimos continuar adiante. Em terreno hostil, em terra árida. Deus nos fez permanecer. Então, olha como é importante a gente ficar permanecendo, ficar ali e dizer, Senhor, eu ainda vou ver o que Tu vai fazer na minha vida. E a quarta olhar sobre esta colheita que nós vamos fazer nessa noite, que colheremos proporcionalmente ao que semeamos. Uma semente de laranja diz que produzirá em média em 3 a 5 anos, eu não sei, não sou agricultora, não planto minhas plantinhas que às vezes morrem, mas diz que uma árvore de laranja em 3 ou 5 anos pode produzir mais ou menos umas 300 laranjas em cada colheita, uma árvore. Uma semente, uma árvore. Então olha o poder de uma semente. Uma semente, 300 laranjas, uma árvore. Uma semente só. Pensa se eu pegar 20 sementes e plantar 20 árvores. Quanto vou colher? Quanto mais eu plantar, maior será. Então, a minha colheita será proporcional ao que eu semeio. Ser fiel naquilo que Deus já te deu, fará com que Deus confie mais coisas na tua mão. Nossa mordomia tem tudo a ver com essa colheita. Então, tem pessoas que dizem assim, o dia que eu tiver dinheiro, daí eu vou dar meu dízimo. Aí eu vou falar agora do dízimo, né? Porque estou falando de coisas espirituais, mas também engloba coisas materiais. Aí tem gente que diz assim, pastor, eu não posso dar meu dízimo porque eu sou pobre. E o que tu está esperando? O dia que eu tiver dinheiro, aí sim, eu vou dar o dízimo. Queridos, é semeadura. Sabe? É semeadura. Nós precisamos semear. Então, quando a gente pensa na nossa ignorância, que nós um dia vamos prosperar pelas nossas próprias mãos, sem a bênção de Deus, queridos, isso não existe. É a lei da colheita e da semeadura. Quando nós somos fiéis no pouco, mas é um salário merreca, pois dá o dízimo dessa merreca. Porque olha só o que fez a viúva. Diz que a viúva deu tudo que tinha. Tudo, tudo, tudo. Ela nem foi o dízimo que ela deu. Ela deu tudo que tinha. Pensa assim, em quantas vezes nós tivemos que, eu falo de mim, nós tínhamos que escolher entre pagar o aluguel ou investir no reino de Deus. O que nós fazíamos primeiro? Primeiro as coisas do reino. Sempre foi assim. Sempre, 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 em todo momento. Sempre passos de fé, passos de fé. Construímos esse lugar com passos de fé, sem dinheiro. E Deus começou a trazer a nossa mão que precisávamos. Sabe, Deus não é um Deus que vai primeiro te abençoar. Eu vou abençoar que vamos orar para prosperar, gente. Não, nós somos os que decidimos se prosperamos ou não. Depende de nós. É o que eu semeio. A minha prosperidade. Eu sou uma pessoa assim, eu saio na rua, saio sempre com um troco, ou mais que um troco. Porque aquele que me pede, aqui está, toma. Tia, não tenho dinheirinho sim, aqui está, toma. Eu vejo uma oportunidades. Aquela pessoa está precisando, não sei o que lá, vamos abençoar aquela pessoa. Porque sabe as oportunidades? Deus manda as oportunidades na nossa mão. Sabe o que a gente diz? Eu não tenho. Não tenho nem para mim, vou ter para te dar. A gente fala essas coisas e quer depois que Deus nos abençoe, que Deus nos dê. Que Deus... Sabe, pastor, eu não saio nunca disso, que a minha vida está sempre
estancada. Mas o que tu tem semeado, criatura? No que tu tem semeado? Porque quando nós semeamos no reino de Deus, nós vamos colher proporcionalmente aquilo que nós semeamos. Eu poderia chamar muitas pessoas aqui que têm testemunhos sobre a lei da colheita e da semeadura, e que foram fiéis no pouco, e que hoje Deus tem abençoado de uma maneira grandiosa, assombrosa, que até eu às vezes quando olho eu não acredito. Eu digo, Senhor, que bênção! Que bênção ver as pessoas indo para frente. Se somos irresponsáveis com o nosso dinheiro, não conseguiremos crescer, mas quando nós trabalhamos e somos bons administradores, Deus não tem como não nos abençoar. Então, querido, pare de se comparar com os outros. Não se compare com os outros, sabe? Não fique se comparando, dizendo, aquele tem isso, eu não tenho aquilo. Sabe, a fidelidade no pouco nos fará ter abundância. As pessoas, às vezes a gente espera que pessoas que não trabalham, sejam abençoadas. A gente quer ajudar elas. Né? Às vezes a gente vê as pessoas aí sem trabalhar, sem empreender, sem se importar com a sua vida, torrando o seu dinheiro. E a gente às vezes, eu tenho que ajudar. Sabe? Cuidado com essa ajuda. Tenha cuidado com essa ajuda. Porque nós estamos colaborando para que a pessoa fique nesse lugar de miséria. A pessoa escolheu, ela tem semeado aquilo sobre a sua vida. A palavra é muito clara quando diz, aquele que não trabalha, que não coma. Então, às vezes, nós queremos sustentar gente que não trabalha. Queridos, nós precisamos olhar para isso. Porque não só a gente se afunda ajudando gente que não trabalha, como também ajudamos a pessoa que não trabalha a se afundar junto. Fica mais afundada ainda. O nosso incentivo tem que ser para que a pessoa saia daquele lugar e dizer, olha, tu é digno. Vem conhecer Deus, tu precisa de Deus na tua vida, tu vai ver as coisas mudando. E que bênção é quando uma pessoa decide sair dessa mentalidade, desse sistema de miséria e decide abrir a sua vida, a abundância e as riquezas de Deus para nós. Porque então nossa vida espiritual começa a crescer e tudo vai crescendo e tudo vai tomando proporções e nós vamos experimentando algo tão sobrenatural que é a abundância de Deus sobre nós. É tão tremendo isso é tão bom, porque a gente sente a paternidade, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amados, que coração nós precisamos ter como essa mulher, como a sunamita. Que coração! Quão longe estamos nós de poder fazer e de poder dizer, Senhor, minha vida te pertence e eu vou seguir aquilo que tu me mandas fazer. Então, nessa noite, eu gostaria que nós, aí onde nós estamos, a gente possa fechar os nossos olhos. Porque, sabe, para prosperar, e eu não estou falando aqui, eu falei da questão do dinheiro, mas eu não estou falando só, não foque nisso. Eu quero que a gente, nessa noite, não fique focado nessa questão do dinheiro. Eu falei dinheiro como um exemplo, mas eu quero que a gente foque nas questões espirituais. Que a gente olhe para a nossa vida prosperando. E eu pergunto nessa noite, quais sementes nós temos plantado na nossa vida espiritual? Que sementes nós temos plantado? Que tipo de semente? Nós somos aqueles cristãos que chegam aqui, sentam no domingo, ouvem a palavra, e é isso, a nossa vida se resume a isso. Nós precisamos semear na nossa vida espiritual. Semeadura quer dizer trabalho, quer dizer empreendimento, quer dizer engajamento, quer dizer ser útil em alguma coisa, na obra de Deus. Então eu quero que você analise sua vida nessa noite. Porque a gente não precisa orar para prosperar espiritualmente ou financeiramente. Nós não precisamos orar, sabe? Porque nós já temos a bênção de Deus. Já fomos abençoados. Nós já recebemos de Cristo, com a sua morte e sua ressurreição, nós já recebemos a sua vida. Então nós já somos bem-sucedidos por causa disso. Mas o que acontece conosco que não saímos à frente?
Então eu quero que nessa noite a gente pense na nossa obediência, o quanto temos sido obedientes, o quanto temos ouvido a voz de Deus, o quanto nós temos persistido, sido persistentes. E vamos começar a focar, olhar para nós. Eu quero que cada um se olhe, consiga se olhar nessa noite, se colocar na presença de Deus, se coloque na presença de Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Diga isso, Senhor, eu estou aqui. E eu quero que você repita essa oração comigo. Em nome de Jesus. Você diga assim: Senhor, eu digo sim para a vida. Faça essa oração sério, sabe? Creia, creia, creia nisso. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para as oportunidades, Senhor, de fazer a diferença. Eu digo sim a tudo como é. Eu aceito. Aceite. Aceite as coisas que você julga, que você questiona. Diga assim nessa noite: Senhor, eu aceito como são. Eu aceito como é, Senhor. Vamos sair do julgamento, amém? Vamos sair do julgamento. As pessoas que nós amamos, as pessoas que nos rodeiam, aos nossos chefes, aos nossos colegas, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos irmãos. Vamos sair desse julgamento e dizer assim: Senhor, eu aceito como foi. Eu aceito, Senhor. Eu aceito como é. Não tento mudar as pessoas. Eu aceito tudo como é. Agradeço a tudo, Senhor. Agradeço pela minha vida como ela é. Diga isso, diga em nome de Jesus. Me permito ser como sou. Agradeço a abundância que me rodeia. Tomo tudo que chega até mim. Diga, continue orando. Tomo como uma oportunidade de mais amor. Isso. Rendo-me diante de Ti. E daquilo que eu não entendo, Senhor. Amo cada pessoa do jeito que é. Inclusive aqueles que me dão medo. Que me dão raiva. Que me dão repulsa. Reconheço a mim mesmo naqueles que me causam dano. O mal que eu fiz, eu assumo e o reparo. E tenha no seu coração a vontade de reparar, em nome de Jesus. Se Deus está te chamando nessa noite a reparar, repare em nome de Jesus. E diga assim: dou o meu lugar, nem mais nem menos. Nesse lugar, eu me acolho, respeito, honro o que está ante mim. Eu te honro, meu Deus. Sou grato incondicionalmente aos meus pais e ao meu entorno. Pense agora nos seus pais. Lembra da figura deles? Faça um ato de gratidão a seus pais. Diz: pai, mãe, obrigada por tudo. Obrigada, meus pais. Eu recebi tudo de vocês. Sou grato por isso. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor, reconhecemos a grandeza, Senhor, da nossa responsabilidade aqui. Agora, Senhor. Diga assim: eu assumo minha vida, me entrego ao amor que Tu me deu, Senhor, e eu escolho a alegria para viver. Oh, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja forte em cada um nessa noite,